Bom dia, minhas queridas alunas. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Olhando os nossos horários aqui, nós teremos 2 aulas de matemática, 2 aulas de português e uma aula de geografia. Então, vamos dar início com a nossa aula de geografia. Para isso, nós vamos pegar aqui o nosso livro didático, tá bom? Vamos abri-lo na página... Aqui, página 58, tá? Nós demos início ao capítulo 5, né? Falando dos impactos sociais, econômicos e sociais de crescimento urbano. Isso? Então, hoje nós vamos falar sobre as cidades, né? A hierarquia que existe entre as cidades. Nós vimos na aula passada que existem muitos tipos de cidades, né? Cidades históricas, cidades turísticas, cidades industriais e outras mais, planejadas, né? Hoje nós vamos ver a hierarquia entre elas. O que seria essa hierarquia? Seria as dependências, né? Como que uma cidade depende da outra. Então, abram o livro de vocês na 58. Nós vamos dar início a esse estudo. Marca texto, né, crianças? Nosso companheiro de todos os dias. Então, vamos lá. Teorizando. Por conta dessa atração e influência que algumas cidades exercem sobre outras, foi criada uma hierarquia entre elas. O IBGE classificou as cidades em 5 categorias de acordo com a importância de cada um. Então, quais são as classificações? Metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centros de zona e centros locais. Então, essas são as 5 categorias. Vamos ver se a nossa cidade, Virginópolis, se encaixa em alguma dessas categorias. Então, observe aí um mapa, né, o mapa do Brasil, mostrando a hierarquia. Olha a legenda, tá, meninas? A legenda vai mostrar pra gente aonde estão esses 5 tipos de cidade, tá? Então, vamos lá. O que é uma metrópole? As metrópoles são cidades de grande influência sobre outros municípios. Ocupam uma grande área e possuem muitos habitantes. Então, podem grifar isso aqui que é importante, tá? As metrópoles são cidades de grande influência sobre outros municípios e ocupam uma grande área e possuem muitos habitantes. Nela, na metrópole, né, concentra-se vários serviços nas mais diversas áreas, como educação, saúde e construções. São Paulo é a maior metrópole do Brasil, com uma importância nacional e internacional. É composta por muitos centros culturais, universidades, grandes hospitais, dentre os muitos outros serviços, no comando de diferentes atividades econômicas. Então, vamos grifar aqui também que é importante, tá? Que na metrópole concentra-se vários serviços nas mais diversas áreas, como educação, saúde e construção. E a maior metrópole do Brasil é São Paulo, né? Ela tem uma grande importância nacional e internacional também. Continuando aqui na página 59. Metrópole global são grandes cidades que se articulam politicamente e economicamente com diversas partes do mundo. No Brasil, temos 2 metrópoles globais. Você sabe quais são? Nós acabamos de falar uma, né? São Paulo e a outra é Rio de Janeiro. As metrópoles nacionais são aquelas que possuem influência comercial e econômica
e cidades do seu próprio país. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é um exemplo desse tipo de metrópole. Então aqui nós já falamos de 3, metrópoles, né? Nós falamos de São Paulo, de Rio e de Belo Horizonte. Então vamos grifar aqui, olha. As metrópoles nacionais são aquelas que possuem influência comercial e econômica em cidades do seu próprio país. Agora vamos ver o que é uma capital regional, tá? As capitais regionais apresentam uma grande influência regional com grande variedade de atividade de comércio e serviços. Possuem também algumas especialidades médicas, universidades e centros culturais. Então pode grifar aqui. Então essas cidades regionais, né, que tem uma grande variedade de comércio e serviços. Então vamos lá. Pronto. E o que são centros subregionais? Os centros subregionais são centros que exercem influência sobre outros centros próximos dele. Os centros de zona e os centros locais possuem um número menor de habitantes em relação às capitais regionais. Então vamos grifar aqui. Os centros subregionais são centros que exercem influência sobre outros mais próximos deles, os centros de zona e os centros locais. Muito bem. E os centros de zona? São menos que os centros subregionais e oferecem serviços básicos na educação, na saúde e no comércio, e exercem influência sobre outros centros próximos, principalmente os centros locais. Então vamos lá. Os centros de zona são menos que os centros subregionais e oferecem serviços básicos na educação, na saúde e no comércio. E os centros locais, com poucos habitantes, são pequenas cidades que influenciam as áreas rurais de seu próprio município, a busca pelos serviços médicos, farmacêuticos e etc., e é feita em municípios maiores. Observe no mapa a rede urbana do Brasil. Então pode grifar aqui. Os centros locais com poucos habitantes são pequenas cidades que influenciam áreas rurais de seu próprio município. Pronto. Trazendo isso para o nosso dia a dia, é como se as metrópoles fossem aquelas grandes cidades que nós falamos, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. O Brasil, ele possui 9 metrópoles, tá? Depois vem as capitais regionais, que são as capitais dos estados, né? São 26 capitais, não é isso? Depois vem os centros subregionais, que são aquelas cidades com um número maior de habitantes. Aqui na nossa região nós podemos chamar Ipatinga, Governador Valadares, né, de centros subregionais. Temos os centros de zona. Aqui no nosso, mais próximo de nós, o centro de zona que nós temos aqui é Guanhães, né? Muita coisa que a gente não encontra aqui em Virginópolis, a gente encontra em Guanhães, né? E os centros locais são todas as cidades do interior. Então, Virginópolis se encaixa aqui nos centros locais, tá? Aqui nós temos também na página 59, né, um esquema mostrando essa hierarquia, né? Metrópole nacional, depois vem metrópole regional, depois centros regional, cidade local e vila. A hierarquia urbana é uma rede de relações sociais, econômicas e culturais que conectadas integralizam as cidades, tá? Nós vamos precisar mesmo analisar com calma esse mapa aqui da página 58, a hierarquia urbana. Vocês vão observar bem a legenda, tá? E localizar no mapa. E também tem um mapa aqui da página 60,
regiões de influência, tá? Então vamos ver o que os menininhos falam aqui para nós, os personagens, né? Você sabia que as regiões metropolitanas são formadas quando as cidades crescem bastante e se tornam vizinhas, ou quando o grau de influência e o de dependência são muito altos? Então quer dizer que as cidades menores são influenciadas pelas maiores ou dependentes das maiores por não terem muitos serviços disponíveis? Isso mesmo. Então vamos para o exercício de fixação. Leia este quadro, essa citação. Quanto mais amplo o leque de serviços oferecidos, maior será a influência econômica, política e cultural das cidades, que pode chegar a polarizar toda a rede urbana local, regional ou até mesmo nacional. O grau dessa influência é que determina a existência de uma hierarquia urbana. Então vamos lá. Página 62. Vamos para as atividades. De acordo com o autor, podemos concluir que quanto mais desenvolvida a cidade, mais ela consegue aumentar sua rede urbana. Como você compreende sua cidade em relação ao desenvolvimento econômico, político e cultural? Ela influencia ou é influenciada por outras cidades, fazendo parte da hierarquia urbana? Faça um texto apresentando o nome e o grau de influência da sua cidade. Então, nome da nossa cidade, Virginópolis. O grau de influência da nossa cidade é centros locais. E como que ela influencia? Ela influencia oferecendo serviços, produtos, né, para os moradores da zona rural. Então, escreve um pouquinho sobre isso aqui. 6. Observe o mapa que representa a rede urbana brasileira e responda os seguintes itens. Qual cidade representa a grande metrópole nacional? Vocês podem olhar no mapa, mas podem olhar também no texto, que nós já falamos, né? Qual que é a maior metrópole nacional? São Paulo, né? A metrópole nacional é representada por quais cidades? Então, vamos ver aqui no texto, nós grifamos, tá? As metrópoles nacionais são representadas por quais cidades? São Paulo e Rio de Janeiro. Quais cidades são caracterizadas por metrópole? Vem aqui no mapa, olha qual que é o símbolo da metrópole, né? É um hexágono laranja. Então, confere no mapa quais são as cidades que são caracterizadas como metrópoles. Quais são as capitais regionais? Também olha a legenda aqui. As capitais regionais, elas são um quadrado laranja, né? Olha o nome das cidades. E lembrando, tá, pessoal? Nome de cidade, substantivo próprio. Então, se escreve com letra maiúscula, tá? E por último, na página 64, nós temos aqui uma atividade para relacionar. Eu tenho 5 tipos de cidade aqui. Metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centros de zona e centros locais. E embaixo eu tenho 5 características para vocês associarem, tá? Isso tá muito fácil porque nós grifamos aqui no texto, tá? O que cada cidade dessa oferece. Então vai ficar fácil para vocês fazerem. E a 8ª, observe o mapa da página 60 e registre quais são as regiões de influência que estão em destaque. Sua cidade é influenciada por outro lugar? De que maneira? Né? Por sermos uma cidade pequena, nós somos influenciados sim por outras cidades. De que maneira? Através dos serviços que as outras cidades nos oferecem, produtos, né?
e tanta diversão, educação, né? Então vamos fazer com bastante atenção, tá? Recapitulando aqui com vocês então, da página 58 até a página 64, tá? São 6 páginas aí, vocês vão fazer fácil, porque nós já lemos o texto, já grifamos as informações importantes e essa atividade aqui é de observação de mapa, tá bom? Boa aula de geografia para vocês.